Estamos iniciando mais um Campinas, os Desafios da Metrópole, cujo tema hoje é Psicopatia e as Relações de Convívio. Para abordá-lo, contamos com os convidados: Dr. Paulo Roberto Souza, professor de Ciências Criminais da Faculdade de Direito da PUC Campinas, e Dr. Walter Maleronca, psiquiatra e psicanalista. O interesse público por crimes, facilitado e mantido pelos meios de comunicação, tem sido grande ultimamente. Provavelmente aqueles que mais mobilizam a população sejam os atos violentos, aparentemente sem sentido e despidos de emoção, principalmente quando cometido pelos jovens. Buscando compreender tais eventos, rapidamente culpa-se a pobreza, um meio adverso ou um sistema de justiça criminal ineficiente. Porém, para o criminologista e psicólogo Robert Hare, autoridade mundial no assunto, a despeito desses fatores serem importantes, não se pode ignorar o fato de que muitos sofrimentos sociais, econômicos e pessoais são infligidos por pessoas cujos comportamentos antissociais resultam muito mais de um sentimento inerente de que têm direito a agir assim e de uma incapacidade de conexão emocional com os outros. Nas palavras do Dr. Hare, para esses indivíduos, os psicopatas, as regras sociais não têm função de controle. E o bem comum é uma abstração inconveniente. Afinal, doutores, o que é um psicopata? Bom, a primeira vez que essa terminologia começou a ser usada, ela foi usada por um pesquisador americano, que é Harvey Sackley, e que ele escreveu um livro em 1941, que é A Máscara da Insanidade, e que ele definiu um perfil de uma pessoa charmosa, uma pessoa manipuladora, egocentrista, narcisista, sem capacidade empática, e ele deu o nome de psicopata. A partir daí, vários outros pesquisadores, inclusive o Hare, trabalharam com essa noção. Eu costumo dizer que psicopatia é uma condição humana. Como condição humana, ela está em todos os meios sociais, ela não está vinculada à pobreza, mas ela está em todos os meios sociais. Então nós temos psicopatas ricos, pobres, miseráveis, de toda forma, psicopatas inteligentes, psicopatas burros, como qualquer condição humana. Espera-se que numa população, 1% das mulheres sejam psicopatas, e isso são estatísticas norte-americanas, e 3% dos homens sejam psicopatas, ou seja, tem uma prevalência muito maior de homens do que mulheres. Walter, pelo que você deu como a primeira definição, as características que você cita não são aquelas que vêm à nossa cabeça quando a gente pensa em criminosos, né? Ou coisas semelhantes. Isso significa, e pela porcentagem que você está dando de prevalência na população, que quando a gente pensa em psicopatia ou psicopata, não se pode pensar necessariamente apenas em crimes ou em criminosos. A imagem que a gente tem é sempre do Robert De Niro, né? Os Intocáveis. Não, Cabo do Medo, vocês lembram daquele filme Sim. que ele ia numa casa para fazer, porque essas coisas nos atraem muito, né? A atração pelo esdrúxulo, a atração pelo diferente, até hoje, né? Agora, o que nós temos que nos preocupar não só com aqueles que são o extremo da curva, que são os psicopatas graves, que vão cometer crimes de toda ordem, mas com todos os outros psicopatas que nós temos convivência no nosso dia a dia.
e que certamente vamos ter convivência no dia a dia. E que um dos pesquisadores americanos, o Robert Simon, ele diz o seguinte: eu não conheço ninguém que não tenha cometido uma atitude psicopática na vida. Todos nós cometemos. A escala do americano, lá, do americano canadense, né, do Hare, o PCL, se nós aplicarmos essa escala, essa escala chama PCL porque em inglês é Psychopathic Checklist, né? Então, é uma escala de valores que você vai colocando, vai fazendo, uma pessoa tem que ser treinada. Aqui foi a Hilda Morana que fez a avaliação e a validação dessa escala para o Brasil. Você vai checando e quantifica o nível de psicopatia. Se você pegar a maior parte da população, ninguém é zero. Todo mundo tem um tracinho qualquer. Na semana passada, eu fui experimentar minha nova condição de idoso, que agora eu tenho plaquinha de... Tem algumas vantagens. Tem suas vantagens. A plaquinha de idoso no shopping, e tem vagas para idoso. E é claro que todas as vagas, era um dia de chuva, todas as vagas estavam preenchidas, né? E aquelas pessoas que estavam preenchidas, nem todos os carros estavam com plaquinha, ou seja, muita gente comete uma atitude psicopática que é, mas isso é menor. Mas é uma atitude psicopática, sim. É claro que através dessa atitude eu não posso dizer que esse indivíduo é um psicopata. Mas todos nós temos os nossos momentos de levar vantagem. Houve uma propaganda aqui no Brasil que, afinal de contas, a gente tem que levar vantagem em tudo, que ficou conhecido como Lei do Gerson. Sei lá se o Gerson era, né? Mas, coitado, ficou com o nome da lei. Então, nas nossas relações, no nosso convívio, hoje tem pesquisa em psicopatia em relação à neurologia da psicopatia, da baixa responsividade dos psicopatas aos sinais, às emoções, etc. Mas eu diria que isso vale muito mais para aqueles que estão dentro do sistema prisional do que para esta população geral que convive no dia a dia e que torna-se um perigo dentro das relações pessoais. Você falando no sistema prisional. E aí, doutor Paulo, a minha questão é a seguinte: partindo do que o Walter fala, a gente pode imaginar, então, graus variados, né, de psicopatia. Aqueles mais extremos são aqueles que acabam normalmente estando envolvidos em crimes ou situações criminosas. No direito penal, existe essa figura do psicopata ou, dentro da população de criminosos com as mais diversas características, há nítida diferença entre tipologia de crime cometida por psicopatas e por não psicopatas? Essa questão o pai do direito penal, Franz von Liszt, comenta que o crime acompanha o homem como sombra. Onde está o homem, está a possibilidade do crime. Outra questão interessante é que com Freud, né, quando ele comenta a questão de todos nós sermos neuróticos, e Melanie Klein, todos somos psicóticos, né, ela faz uma alusão a esse fato, o Bion, que é discípulo da Melanie Klein, comenta que nós temos núcleos neuróticos e núcleos psicóticos. E uma pessoa está livre num momento, né, de ter um surto psicótico e nesse momento cometer, né, um ato delitivo. Outro aspecto interessante, uma vez recebi um livro de um professor de 80 anos, o professor Messias Gonçalves Teixeira, me deu o livro e falou: Paulo, leia este livro que eu acabei de escrever. Ele chamava Os 3 Is: inveja, ingratidão e injustiça. E o professor estava amargurado com a questão da ingratidão e da injustiça. Ele tinha montado uma escola e a escola não foi bem, depois teve uma dificuldades de lidar com essas questões. Então faz parte da condição humana, né, esses momentos de posições, né, de depressão e euforia, né?
Agora, no direito penal, e principalmente na questão criminal, nós temos hoje no Brasil quase 500 mil pessoas presas. 37 mil mulheres e cerca de 460 mil homens. Há um predomínio de homens presos. Claro que o crime é diferente. O crime cometido pela mulher parece ser diferente do homem. Mulher serial killer é raro. Geralmente elas se juntam, né? 2, 3 serial killers para matar, cometer, mas é mais raro. Assim como pedofilia, mulher é raro. Há uma tendência na mulher proteger mais. Então depende do aspecto como é encarada a questão criminal. Outra questão interessante, como fala-se de convivência, né? Uhum. Bento de Núrcia comentava a questão do murmurar. Né? Não murmurar contra o outro. No próprio trabalho dele no convento, ele dizia que quem murmurasse contra o outro seria eliminado do convento. Né? Quer dizer, são critérios que já no ano 480, 490, quando Bento de Núrcia montou lá o primeiro convento em Monte Cassino, né, na Itália, já percebia que as relações de convivência implicavam em situações de inveja, de ingratidão e de injustiça. Mas Sócrates já dizia, para tomar um pouquinho de cicuta por dia, né? Para não ter que tomar cicuta no final, né? Quer dizer, a questão da própria condição humana é complexa, né? Então, o crime... Eu tenho um professor de penal, o professor Paiva, né? Mestre Paiva, da PUC, ele sempre brinca, né? Perguntava, o que é crime? E ele citou uma vez que crime é uma coisa horrorosa, né? A definição de crime, né? De fato, o crime tem aspectos horripilantes, mas o crime está inserido no contexto humano. Sempre haverá crime. E sempre haverá quem viva do crime. Advogados criminalistas, juízes, promotores, né? Professores de ciências criminais, não é verdade? Assim como vivemos nós, dos graus de psicopatia e psicopatologia. Talvez cuidar, né, da sociedade de uma forma mais ampla, né, para entender realmente, ao invés de simplesmente aprisionar, colocar o indivíduo isolado. Né? Embora, na questão biológica, né, os médicos que começaram essa questão criminal, Lombroso na Itália e Alexandre Lacassagne na França, em Lyon, mas o Lacassagne falava em sociedade criminógena. Quer dizer, a sociedade tinha lá as bactérias, né? Mas ela era um meio de cultura para a proliferação dessas bactérias, que seriam os criminosos. Mas Lombroso via o criminoso nato. Quem era sinistro, né? Quem era canhoto, era criminoso. Né? Quem era do sul da Itália, o napolitano, o calabrese, o siciliano... Formato era de cabeça... Formato de cabeça era criminoso. Caracteriza. Né? Quando Lombroso morreu, ele media as cabeças das pessoas, colocava bolinhas de gude dentro das cabeças e fez uma medição. Quando ele morreu, fizeram com ele. Ele estava no nível dos criminosos, né? Quer dizer, essa medição biológica é muitas vezes insuficiente, mas ela é importante também. Né? Um juiz me diz assim, olha, prendeu uma sentença hoje, o camarada tinha uma cara de bandido. O que é isso, cara de bandido? Né? Não seria uma rotulação, não seria uma visão biológica exacerbada quando eu rotulo, né? Vejam as pessoas que estão presas, que são de etnias diferentes da classe dominante, não é? Ou não?